Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos iniciar esse lindo dia. Aqui em Aracruz o sol já está aí, a pino. Os passarinhos mais cedo estavam aqui próximo à varanda, cantarolando ao nosso Deus, o Criador. Vamos orar? Logo depois da oração, vamos rapidamente passar a palavra para o nosso amigo, o pastor reverendo Davidson, ok? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Queremos pedir que o Senhor esteja nos conduzindo nesse estudo bíblico e que o Senhor possa também nos esclarecer, que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa falar a cada mente e coração daqueles que vão se conectar a nós nesta manhã. É a minha oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu chamar aqui o pastor, o reverendo Davidson. Bom dia, reverendo Davidson. Tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem? Bom dia a todos. Deus nos abençoe. Graças a Deus estamos aqui, prontos para mais uma jornada de estudos. Jóia. Agora deixa eu te perguntar. Um passarinho verde e amarelo me contou que você recebeu aí uma graça por esses dias, né? É isso mesmo, pastor Davidson? Fala aí para nós. Isso, nós já estamos aqui comemorando, O filho nasceu, é menino. Aqui, já tenho em minhas mãos a prova do tão esperado livro, Proteção Colocar a Divina. tela completa. Já tenho aqui a prova do tão esperado livro, Proteção Divina no Curso da Vida. Totalmente baseado no Salmo 91, Um comentário aqui, Comentário do Salmo 91, completamente em hebraico. Tá vendo, Você consegue ver aqui que nós temos também a apresentação feita pelo pastor Jeremias Couto e o prefácio escrito pelo reverendo Rafael Ribeiro, que foi o meu professor de hebraico no seminário, Então, tudo começou com ele, entendeu? Ele me despertando o interesse para a disciplina, Então, aqui, você consegue ver, posso até mostrar aqui algumas imagens, O livro é bem ilustrado aqui, Tá vendo? Ele é todo organizado, ele é todo o comentário do Salmo 91, completamente baseado no original em hebraico. Olha aqui o primeiro capítulo, tá vendo? Aliás, o capítulo 2, Aqui, você consegue ver que ele está totalmente com tradução interlinear do hebraico para o português, Tudo explicadinho para você entender bem, para você compreender. Aqui, ele tem muitas ilustrações, tá vendo? Ilustrações para que você entenda aqui, como é que era o sistema da compreensão do mundo na época bíblica. Era desse jeito que eles compreendiam. Tudo está explicado aqui, está tudo bem comentado, inclusive aqui em português, A imagem aqui em português.
Então, tem bastante coisa bacana aqui, né? São 346 páginas. Eu estou já com esse material aqui, mas ele é só a prova, porque eu estou aguardando chegar a remessa da primeira tiragem até o final desse mês. Então, em outubro já está certo o mesmo lançamento. Mas enquanto aguardamos chegar, esse livro aqui, Pastor Aderson, ele já está em pré-lançamento. O que significa isso? Eu criei um combo, aqui ó, um combo com o já conhecido Salmo 23, você já conhece. Muitos aqui, né, já tiveram a oportunidade de ler e conhecer o Salmo 23. E agora, com a chegada do Salmo 91, o irmão dele, né, eu vou estar oferecendo para todo mundo uma oferta muito especial de pré-lançamento para fazer o combo. Você que não tem ainda o Salmo 23, agora é uma chance de ouro para você. Você vai poder comprar os 2 livros, tá? Por um preço especial, sem frete, você não vai pagar frete. E além dos 2 livros, eu ainda vou mandar um brinde surpresa, presente surpresa para você. Então agora você pode comprar os 2 livros, tá bom? É só fazer contato comigo pelo WhatsApp 021 998 58 5402. 021 998 58 5402. Eu vou te explicar as condições para você comprar o livro, né, no combo, né, na pré-venda. Então você vai ter frete grátis e além do preço, né, específico, você vai ter frete grátis e vai ter também um brinde especial que é surpresa, você só vai ver quando receber em casa, tá bom? Condições muito especiais para o pré-lançamento do livro do Salmo 91. Show, show. Olha que legal, que legal. Então, ó, bora lá adquirir o seu livro. Leitura é sempre boa, é sempre importante. E agora, com o Salmo 91, além de você ler, você vai compreender, você vai aumentar a sua gama de conhecimento e conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico nunca é demais, não é verdade? Eu quero então já aí, ó, já tá aí anunciando o pré-lançamento aí desta maravilha, com direito a um combo, mas tem que ser rápido, porque tem que ser muito rápido. É aquela chamada propaganda relâmpago. Nossa, botei lá no passado, hein? Propaganda relâmpago, hein? Mas é isso aí. Pastor, Deus abençoe você, Deus abençoe aí com relação Amém. aos livros. Ó, Ok? lembrando ainda que temos esse livro aqui, né? Que é, Olha, ó, esse aqui, que é o mesmo tema de proteção, né, do Salmo 91, só que é aplicado de um modo mais geral e específico para mulheres, tá? Então a gente trabalha aqui o tema geral da proteção divina e com a adaptação para mulheres. E esse aqui é o livro que a gente não tem aqui em estoque, mas você consegue adquirir. E é o livro base dos nossos estudos, ok? Vitória nos desafios da vida. Então você vai poder também ter como adquirir esses livros também para poder aumentar ainda mais o seu conhecimento bíblico. joia, joia, joia. Deixa eu voltar para a tela, senão vocês vão achar que são vozes do além. Não, é eu aqui, ó. Sou eu aqui. Não é? Pois é, tá bem concreto aí. É verdade. Pastor Davidson, fique à vontade para nos ensinar nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Perfeito. Vamos aqui compartilhar a nossa tela. Estamos aqui, ó, no capítulo 3 do nosso livro Vitória nos Desafios da Vida. Lembre-se de que você pode pedir ao pastor Aderson o PDF com o resumo do livro. E você tem, né? Você vai ter todo o resumo, praticamente todo o conteúdo de modo em tópicos, né? Resumido em tópicos, para que você entenda e tenha uma degustação do que de fato está no livro Vitória nos Desafios da Vida. Tá bom? Bom, nesse capítulo 3, nós vemos aqui o título Como lidar com os seus desafios. Aqui temos uma aplicação muito prática também. O livro inteiro é muito prático, né? Mas aqui, ó, você vai saber agora como lidar com o desafio, os princípios bíblicos
para que você tenha vitória quando enfrentar desafios, tá bom? Entenda aqui, ó, que a palavra-chave é desafios e não problemas, dificuldades, lutas, desertos, nada disso. É desafio. Por que é o desafio? Porque cada luta que enfrentamos é um desafio para a nossa fé. E quando aprendemos, então, a chave do enfrentamento desses desafios à luz da palavra de Deus, quando a gente toma posse dessas chaves, né? Então conseguimos ter vitória sobre esses desafios, tá? Então preste atenção ao estudo de hoje. Hoje ele é muito prático e ele vai abençoar a sua vida para quando você enfrentar os seus próprios desafios, por mais difíceis ou leves que sejam, por mais pesados ou leves, você vai aprender a enfrentá-los, tá bom? Então, nesse capítulo 3, né, o capítulo 3 apresenta princípios bíblicos para enfrentar os desafios. Cuidar da ansiedade, fazer a própria parte com diligência, estar preparado para momentos difíceis, não esquecer de Deus e permanecer sempre de joelhos, né? Então, cada parte dessa aqui são chaves bíblicas para você enfrentar os seus desafios. Sejam desafios espirituais, emocionais, físicos, né, saúde física, sejam desafios que envolvem a sua família, na ordem emocional, enfim, você vai aprender a todas as áreas da sua vida a enfrentar os desafios com esses princípios bíblicos aqui. Então, vamos ver quais são, tá bom? Quais são os princípios bíblicos? O primeiro deles é esse aqui, ó. Cuidar da ansiedade, lançando-a sobre Jesus, né? E você consegue ver aqui o texto de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Acho que não vai aparecer na sua tela, mas eu consigo ler para você. 1 de Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele aqui é um pronome que faz referência a Jesus, que no contexto aqui se refere a Jesus. Então, lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Então, o texto é muito interessante, porque ele fala aqui da ansiedade. Já dizíamos, né, que a ansiedade era o mal do século, mas também tinha a depressão, na verdade, né, que era tida como o mal do século. E a ansiedade, ela vai na contramão da depressão, porque alguém já disse que depressão é excesso de passado. Você fica relembrando o passado, aí você fica remoendo, né, o passado, geralmente é por algo negativo que aconteceu, então você fica remoendo o passado, e esse excesso de passado, ele chega no seu presente como um estado depressivo, tá? E tem muita gente que enfrenta a depressão, era o mal do século, hoje está cada vez mais a depressão também atingindo pessoas. A ansiedade é o contrário, é o oposto. A ansiedade é o outro excesso, é o excesso de futuro. Quando você fica ansioso porque você não sabe o que vem no futuro, você tem uma situação no presente que tira a sua paz, que tira o seu equilíbrio. Então, com a sua mente desequilibrada, com o seu coração, né, seus sentimentos em desequilíbrio, você acaba tendo ansiedade, você fica se imaginando como é que eu vou vencer isso, como é que vai ser o meu futuro, como é que eu vou vencer essa dificuldade, essa luta, enfim. Você não está conseguindo encarar a luta e o problema como um desafio, mas você está encarando como um problema, né? Então, isso gera ansiedade. E a ansiedade também, tanto a depressão quanto a ansiedade, trazem doenças psicossomáticas. Porque a depressão, ela é uma doença da alma. A ansiedade também, quando chega a níveis alarmantes, também se torna uma doença da alma.
E, às vezes, você vai precisar até de medicação. Uma medicação, no caso da depressão, para poder se reanimar, né, um produto, um remédio, né, para poder realinhar toda a química do seu corpo e você, então, vencer a depressão. E a ansiedade também, né? Tem transtornos, inclusive, que nascem devido ao excesso de ansiedade. Eu não sou médico, não sou psicólogo também, mas a gente, né, tem lido a respeito e sabe o quanto tanto a depressão quanto a ansiedade trazem problemas muito sérios para a nossa alma, para a nossa vida também, né? Porque são doenças físicas que muitas vezes aparecem por causa de problemas, especialmente com ansiedade, tá? E tanto a depressão quanto a ansiedade são problemas da alma, doenças da alma, que podem ser, sim, vencidas, desde que a gente esteja buscando os mecanismos, no caso aqui também espirituais, além dos mecanismos médicos, quando for necessário, procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, para poder conseguir encontrar alívio para os sintomas e para o problema em si, para o desafio em si, né? Quanto também você principalmente atrelar ao tratamento quando necessário, você aprender a confiar em Deus, porque a ansiedade, lá no fundo, para o cristão, ela é uma marca de quem não aprendeu ainda a confiar em Deus. Então, se você não confia em Deus, você se ocupa emocionalmente com dificuldades e problemas. Então, você precisa aprender, através da palavra de Deus, a cuidar de sua ansiedade. Como é que você vai fazer isso? Lançando-a sobre Jesus. Não é? Você vai aprender a empurrar. Você imagina assim, aquele barranco numa montanha, você está nesse barranco, não é? Lá em cima da montanha, você está nesse barranco, no limiar, né, do barranco lá, do teto da montanha, e você tem uma pedra enorme. Essa pedra são os seus problemas, os seus desafios, é a sua ansiedade. Então, o que você faz? Você faz com algum esforço, você empurra a pedra barranco abaixo, e essa pedra vai rolando a montanha abaixo, e você está lá, agora em cima da montanha, e livre dessa pedra. Livre dessa pedra que atormentava você, que você nem conseguia carregar, porque de tão pesada que ela é. Essa é a ansiedade. Nessa imagem que a gente criou aqui, é inclusive uma imagem bíblica, né? Lançando sobre Jesus a ansiedade, é você lançar sobre ele. E quando você empurra essa pedra muito pesada lá do alto da montanha, você não tem mais controle pelo caminho que ela vai seguir. Ou seja, basicamente ela está entregue no curso de descida dela da montanha, ela está entregue à direção que Deus vai dar, né? Então, você, quando empurra a pedra, você não tem mais controle sobre ela. Mas você, ao mesmo tempo, está livre de todo tipo de peso que essa pedra exercia sobre você. Então, cuidar da ansiedade é isso. É lançar essa pedra grandiosa, essa pedra pesadíssima da ansiedade sobre Jesus. Ele mesmo disse, né, que nós temos que aprender a estar lançando sobre ele se estamos cansados e sobrecarregados, né? Então, vinde a mim aquele que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, essa passagem fala sobre cansaço, e o cansaço aqui é o cansaço físico. Quando o texto fala em cansaço, é o esgotamento físico, tá bom? Geralmente é assim, é excesso de trabalho, o esgotamento físico que até tem também, pode ter também origem emocional, né? Porque quando, especialmente, a depressão leva a pessoa ao esgotamento físico. A ansiedade também leva. A ansiedade gera o pensamento acelerado, a síndrome do pensamento acelerado, conforme disse o Dr. Augusto Cury, o psiquiatra muito conhecido e famoso, autor de vários livros também, não é? E então ele cunhou essa expressão que é síndrome do pensamento acelerado, que fica o cérebro, né,
rodando, rodando, rodando em loop infinito. Isso vai gastando energia do seu corpo. E esse gasto de energia pela ansiedade acaba tirando as forças. E as pessoas ficam, então, sem forças, tá bom? Então, cuidar da ansiedade, como é que você vai fazer isso? Lançando-a sobre Jesus e ele vai aliviar você do seu fardo, né? Porque o texto diz, né? Vinde a mim aquele que está cansado, cansado aqui é físico, é o cansaço físico, e sobrecarregado. Sobrecarregado é essa sobrecarga emocional, essa sobrecarga até espiritual, né? Dependendo também do tipo de contexto que a gente está falando. Então, a sobrecarga emocional, que é a ansiedade, e a sobrecarga física, que é o cansaço, tá? Então, nós temos que cuidar da ansiedade lançando-a sobre Jesus, porque ele tem cuidado de nós, tá bom? Além disso, ó, além de cuidar de nossa própria ansiedade, isso aqui é um exercício de fé, tá? Você vai fazer o exercício de fé lançando sobre Jesus, ou seja, voltando a confiar em Deus e não apenas se entregando à sua própria sorte ou à sua própria ansiedade, né? Então, voltando a se entregar em Deus, a Deus. Bom, além disso, além de cuidar da sua ansiedade de modo adequado, você também precisa aprender essa chave mestra aqui para cuidar dos desafios da sua vida. Olha só. Fazer a própria parte com diligência, sendo cooperadores de Deus. Veja como está aqui em 1 Coríntios 3,9, que eu vou também ler para você. 1 Coríntios 3,9 diz o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, a palavra-chave aqui é cooperadores. Nós cooperamos com Deus, né? Por isso, fazemos a nossa própria parte com diligência, porque há problemas e desafios que a gente enfrenta, e tais desafios poderiam ser evitados por nós. E às vezes, porque não fazemos a nossa parte com diligência, com cuidado, com a mente aberta, né, com a mente focada na solução do problema, ou até mesmo na profilaxia, né? O que é a profilaxia? É quando você tenta prever um problema e já se prepara antecipadamente para ele. Então, por exemplo, se você está vendo que você está gastando mais esse mês do que o normal, você já está prevendo que lá no final do mês você não vai ter recursos para poder pagar todas as suas contas. Então, como é que você faz? Se você percebe isso, você sabe que naquele mês vai apertar, porque você precisou gastar um dinheiro a mais para cuidar da saúde, para alguma coisa. Então, o que você faz? Você já prevê o problema lá na frente, já começa a preparar alguma coisa para vender, começa a preparar um bombom, começa a preparar algum trabalho manual para fazer uma venda a mais. Então, tentar, de alguma forma, pelo menos amenizar o problema que virá no final do mês, que é a falta de recursos por causa de um gasto extra que você teve. Mas se você é ainda mais diligente, você já tem uma parte do seu salário, se você consegue se organizar, né? E você separa 10, 20% do seu salário e deixa reservado para emergências. Aí, quando chega uma emergência como essa, por exemplo, você já tem o recurso ali guardado e preservado para isso. Mas caso você não tenha conseguido, você consegue, nesse exemplo aqui, se organizar, preparar alguma coisa para vender para seus amigos, familiares, colegas de trabalho, os irmãos da igreja, enfim, você consegue, de alguma forma, pelo menos, amenizar o impacto financeiro daquela dificuldade naquele mês específico, não é? Isso, então, é agir de modo diligente, é você estar atento ao que acontece ao seu redor, dentro do possível, prever dificuldades, prever desafios,
Então você consegue vencer o desafio sem tanto gasto, sem tanta preocupação, sem tanta ansiedade. Mas caso não seja possível isso, você também precisa fazer o exercício de fé e estar, de alguma forma, fazendo a sua própria parte. Não é? Ou seja, se precavendo, se preparando, que é para as situações que podem, tecnicamente, fugir do seu controle, pelo menos você consegue, de alguma forma, estar amenizando, né? Facilitando a sua luta, nesse desafio que você está enfrentando, tá bom? Então, cuida da sua ansiedade, cuide da sua ansiedade primeiro, lançando-a sobre Jesus. Depois, esse princípio também, faça a sua própria parte com diligência, sabendo que você é cooperador de Deus até para a sua própria vida, para o seu próprio bem-estar, não é? E cooperador de Deus no reino dele também. Você não tem como evitar qualquer problema, qualquer dificuldade. Você não tem, por exemplo, como evitar, como os discípulos de Cristo não tinham como evitar, na época, os apóstolos, né? Não tinham como evitar a perseguição do Império Romano, do próprio corpo de judeus, né? Dos próprios judeus. Não tinham como evitar a perseguição. Mas poderiam, de alguma forma, amenizar a situação para que não entrassem rapidamente no radar. Então, por exemplo, eles confiavam em Jesus, mas eles faziam os cultos nas catacumbas, falando baixo, sem fazer alarde, sem fazer barulho, né? Essa era a parte deles. E então, se mesmo assim eles fossem descobertos, como de fato foram, e perseguidos, jogados às arenas para serem comidos vivos pelos leões, tudo para diversão, né, do povo romano, se eles chegassem a esse ponto, eles contavam com a preservação de Jesus, com a bênção de Jesus, ou no caso da morte, do martírio, com a bênção da salvação eterna, né? Essa bênção da salvação eterna. Então, eles fizeram a sua parte, mas mesmo assim foi do agrado de Jesus que eles testemunhassem através do martírio. Então, nós precisamos aprender a fazer a nossa parte, nos precaver, nos antecipar aos problemas, aos desafios da vida, não é? E sempre lembrando que somos cooperadores de Deus para a construção do próprio reino de Deus aqui na Terra, né? Nós, como igreja, também participamos dessa obra, quanto também para cuidar de Deus na nossa própria vida. Somos cooperadores dele na obra que ele está fazendo em nossa própria vida pessoal, tá? Tudo visando a nosso aprimoramento espiritual como ser humano também, né? Até no modo físico também. Em todas as áreas alcançamos a maturidade cristã para a glória de Deus, tá bom? Então, isso aqui é importante você perceber e também tomar cuidado na sua vida. Então, cuide de sua ansiedade, não seja vencido por ela, e também faça a sua própria parte com diligência, tá bom? Então você vai evitar muitos problemas, muitos desafios desses que são possivelmente evitáveis, né? Para que você então tenha uma vida um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila aqui na Terra. Bom, a terceira chave para você vencer os seus desafios na vida é estar preparado para momentos difíceis, né? Olha aqui, João 16, versículo 33, que diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que interessante o que Jesus disse, né? Aqui ele se refere, nesse contexto, a termos paz nele, né? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança,
não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon, editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Então, tudo que Jesus disse aqui no capítulo 16 de João, ele disse para que nele possamos ter paz. E paz aqui não é só ausência de conflito, não é só uma mente zen, né, como o pessoal às vezes pensa aí. Paz aqui no conceito bíblico, que vem do hebraico shalom, né? Shalom, que significa paz, além de ser um modo, né, de estar cumprimentando os irmãos, sempre eu termino a live dizendo shalom, né? E acho até que o pastor Aderson aprendeu a também cumprimentar com shalom comigo, né? Mas shalom, traduzido geralmente como paz, significa mais do que a paz propriamente, mais do que apenas você estar tranquilo, né? Você estar bem. Paz aqui é um estado de felicidade completa. Então, paz aqui no conceito bíblico é você não ter dívida, é você não ter doença, não ter problema de família, é você estar bem no seu emprego, você estar bem ajustado com a sua vida. Não é propriamente ser rico, não é propriamente, entendeu? É você ter mais do que você precisa. Não é isso. Nada a ver aqui ter paz ou prosperidade com
você ter casa em Miami, você viajar sempre, você comer do bom e do melhor, aí vem aqueles papos furados que você é cabeça, não cauda, né? Pega versículos isolados e começam a falar essas bobagens. Não é isso que a Bíblia diz. Mas o conceito de paz é você não ter falta de nada. É você estar tranquilo, por quê? Porque a sua vida está em ordem. Esse é o conceito de paz e o conceito de felicidade na teologia bíblica. A teologia bíblica da felicidade é isso. É você estar em paz, porque está tudo organizado, tudo em harmonia, tudo em equilíbrio. E esse equilíbrio geral na sua vida te traz paz. Você sequer tem uma dívida para se preocupar, né? O que aqui no Brasil é complicado, né? Como é que você consegue viver hoje no Brasil sem se preocupar com problemas financeiros, né? Mas, enfim, paz, você pode até mesmo enfrentar desafios na área financeira, mas encontrar em Cristo paz, mesmo enfrentando desafios, tá bom? Seja qual área for. Nesse caso aqui, é o que a gente está falando. Quando há problemas que você pode evitar, você se prepara para evitá-los. Quando são problemas que você não pode evitar, você vai ter que estar, de alguma forma, você pode estar preparado, com diligência, como vimos aqui no tópico anterior, para que você consiga, então, lidar com um pouco mais de facilidade para os momentos difíceis, tá? Então, esteja preparado para esses momentos. Aqui, preparado financeiramente, preparado emocionalmente. Por exemplo, a situação do luto, não é? Acabamos de sair, a coisa de um ano atrás, naquele estado terrível de pandemia, com muita gente morrendo, e muita gente morrendo, nos hospitais não dando conta. Vocês lembram disso, né? Foi uma luta que enfrentamos. Mas como é que você vai lidar com o luto, então, esse luto em massa de uma pandemia? Ou mesmo nas pandemias anteriores da história, né? A gripe espanhola, a peste negra, tantos outros, né? Que a gente também viu. Então, a gente precisa aprender a confiar em Deus mesmo em meio ao luto. Aquele que sobreviveu, né? A família que sobreviveu, está confiando em Deus mesmo para enfrentar o luto. E o luto você não tem como evitar, né? O luto precisa ser elaborado dentro do seu coração. Então, você não vai vencer, por exemplo, o luto fingindo que você é mais forte do que ele e não chorar em hipótese alguma e tentar sublimar isso, né? É como se você fosse o super-homem, a Mulher Maravilha, que consegue enfrentar um problema sério como o luto sem ter algum tipo de descarga emocional, que no caso a descarga é o choro. O choro do luto, ele é uma fase importante para que você mais à frente consiga elaborar o luto, consiga vencer esse luto e você então consiga caminhar, porque a vida continua, né? Então, para você não sucumbir na dor do luto, você precisa passar por todas as fases do luto, que geralmente é primeiro negação, depois você percebe o luto e você enfrenta o luto, né, que é a aceitação do luto, e você se derrama em lágrimas, você chora, desabafa, e aquilo você carrega por um tempo o luto, e depois você consegue aos poucos voltar à aparente normalidade na sua vida e superar o luto. Não é superar a saudade ou a vida de quem partiu, mas superar o problema. Não é? Você pode manter a saudade, mas ter a sua vida ainda de modo saudável, apesar da saudade do luto. Tá? Então, os difíceis problemas que enfrentamos, desafios difíceis da nossa vida, eles nem sempre podem ser evitados, mas podemos sim nos preparar, porque sabemos que um dia vamos morrer, sabemos que um dia alguém que nós amamos vai morrer, vai partir. E a gente precisa simplesmente estar preparado emocionalmente, pelo menos da melhor maneira possível, que para quando esse dia chegar, a gente consiga pelo menos
passar por cada etapa e vencê-la mais à frente, em nome de Jesus, tá bom? Então, fazer a própria parte com diligência, né? Cuidar da ansiedade, fazer a própria parte com diligência, estar preparado para momentos difíceis, dentro das suas possibilidades, né? Claro. E, o próximo passo, a próxima chave para vencer os desafios da sua vida, não esquecer de Deus, permanecendo ligado a Ele como a videira. E o texto de João 15, versículo 5, é muito emblemático com respeito a esse tópico, né? João 15, versículo 5 diz o seguinte, aqui é Jesus dizendo, né? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, vou ler novamente, né? Eu sou a videira, vós as varas, aqui os ramos, né, dessa videira. Lembra que a videira é uma trepadeira, né? Não é uma árvore frondosa, ela é uma trepadeira, que tem um caule muito fino, ela vai se expandindo, tendo alguma base, né? Quando ela acha uma base, ela vai se expandindo então. Jesus é o caule principal dessa videira, e cada um de nós somos esses pequenos raminhos, né, que vão se ramificando, nasce a florzinha para depois nascer o fruto. Então, ele é a videira, como a base, de onde vem a nossa seiva, de onde vem o nosso alimento, a nossa base, né? E nós, esses raminhos, tá bom? Quem está em mim e eu nele, ou seja, se há um pleno entrelaçamento entre os ramos e o seu caule principal na videira, esse dá muito fruto, produz muita uva. Porque sem mim nada podeis fazer. Essa frase final aqui de Jesus no versículo, ela é muito emblemática. De fato, nada podemos fazer sem a ajuda, sem a ação de Cristo na nossa vida. Então, porque Ele é a videira e nós, dependentes dEle, somos os ramos, nós temos que estar completamente focados nele. Não podemos perder Jesus de vista em nenhum tipo de problema que estejamos enfrentando. Então, não esquecer de Deus aqui, permanecendo ligado a Ele como a videira, né? Ele é a videira, então nós temos que estar sempre permanecendo, ligado. Se a gente deixa de estar ligado ao caule principal dessa videira, nós como ramos, morremos. A gente seca, morre e não produz nada. Para que os ramos produzam frutos, no caso aqui a uva, esses ramos precisam estar completamente ligados, sem nada que impeça essa ligação. E essa ligação tem que ser permanente, tá bom? Quando estamos assim, na videira, ele que é o caule principal, dele que vem o nosso alimento, nosso sustento, né? E então a gente consegue produzir frutos espirituais para a glória de Deus, porque só produz frutos espirituais quem está vivo espiritualmente. Então, olha os passos que já demos até agora, né? Aqui as chaves para alcançar a vitória nos seus desafios, né? Cuide da sua ansiedade, porque se você tem ansiedade desenfreada, você tem ansiedade exagerada, você está demonstrando que não confia em Deus. Depois, faça a sua própria parte com diligência. Você não pode, né, ficar deitado lá e esperar tudo cair do céu. Você tem a sua parte para fazer, então faça com cuidado, com diligência, faça com responsabilidade. Depois, esteja preparado para momentos difíceis, porque momentos difíceis virão, não é? Mas se você está preparado, você pode vencê-los também com a ajuda de Cristo e com a bênção do Senhor, né? Pode vencê-los com um pouco mais de facilidade. Não esqueça de Deus, permaneça ligado a Ele, como a videira precisa, né, dos seus ramos ligados a ela, tá bom? Então, jamais se esqueça de Deus, não só na hora do desafio, não só na hora da dificuldade, da luta, mas em todo momento, mesmo na bonança, mesmo na hora da tranquilidade, da paz, em que as coisas estão em equilíbrio, você precisa estar ligado a Deus, porque se você não estiver focado nele, muito facilmente você poderá perder o equilíbrio, não é? E o que está hoje em equilíbrio, amanhã fica em desequilíbrio. Então, você precisa ter
essa fortaleza em Deus, né, para poder suportar suas dificuldades, tá bom? A outra chave aqui, ó, para alcançar a sua vitória, é permanecer sempre de joelhos em oração humilde diante de Deus, né? Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Vou ler para você, olha só. Mas tu, aqui Jesus dizendo, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Né? Então, aqui é o maior segredo, talvez, para você vencer os seus desafios. Uma vida de oração humilde na presença de Deus. Então, você vai orar no seu quarto, no seu aposento, no seu canto, no lugar onde você tem a sua intimidade com Deus preservada. De preferência no horário, no local que você consiga orar sem interrupções, tá? Então, você vai se fechar nesse seu aposento, nesse seu quarto, nesse seu canto. Você vai se isolar periodicamente, tá bom? Das pessoas, inclusive da sua família. E você vai dedicar um tempo de qualidade em oração para Deus. Você vai manter a sua comunhão com Deus também com oração, além do estudo da palavra. E quando eu falo estudo da palavra, não é só o estudo que você faz na igreja, ou até mesmo que você faz aqui com a gente, né? Conosco aqui, nessas lives que fazemos aqui pela manhã. Você não é só com acompanhamento de alguém. É o seu estudo pessoal, a sua leitura devocional, o seu estudo de palavras também. Não é? Para isso você pode usar ferramentas. Você pode comprar um dicionário, um comentário bíblico, uma Bíblia de estudo, ao menos uma Bíblia de estudo, ter várias versões diferentes para você fazer comparação. Então, você vai conseguindo ampliar o leque, né, do seu estudo da palavra. E, além disso, do seu estudo pessoal da Bíblia, você também precisa ter uma vida de oração. Isso requer dedicação, tá bom? Então, permaneça sempre de joelhos em oração humilde diante de Deus, sabendo que sem essa vida de oração, você não vai estar ligado como um ramo à videira. E se você não estiver ligado, espiritualmente você pode morrer. Entendeu? Então, permaneça sempre de joelhos em oração para permanecer ligado a Cristo, que é o nosso caule principal, né? É o caule principal dessa videira, ele é a própria videira em si, tá bom? Por fim, a última chave para a gente depois retomar tudo, as lutas são grandes. Você sabe que a sua luta é grande, né? Por mais que alguém minimize e ache que é fácil, cada um que enfrenta a sua própria dor, a sua própria luta, o seu próprio desafio, ele sabe que é grande para ele, não é? Senão não seria uma luta, correto? Então as lutas são grandes, mas Deus é maior do que qualquer desafio, qualquer. Deus é maior do que tudo e do que todos. Quando você se lembra disso, essa chave no seu coração, na sua mente, ela vira. Então você aprende a confiar mais em Deus, não é? Então as lutas podem até ser grandes, mas Deus é maior do que qualquer desafio. Ele nos ama, nos protege e também nos guia em cada provação que possamos enfrentar. Então esse aqui é o nosso arremate, é a última chave, tá? Então, vamos lá, retomando aqui, ó. Cuide de sua ansiedade, lançando-a sobre Jesus. Faça a sua própria parte com diligência para evitar dificuldades futuras. Agora, quando elas chegarem, esteja preparado para momentos difíceis, tanto emocionalmente, quanto fisicamente, quanto monetariamente. Esteja preparado, não é? Não esqueça de Deus, permaneça ligado a Ele como a videira precisa ter os ramos ligados a ela, não é? Permaneça sempre de joelhos em oração humilde diante de Deus, porque só com oração você vai vencer seus desafios. E por fim, lembre-se, isso aqui vai trazer alento ao seu coração.
As lutas são grandes, elas podem ser grandes, geralmente são. Mas Deus é maior do que qualquer desafio que você precisa enfrentar. Ele te ama, ele te protege, ele vai guiar você em cada aprovação na sua vida. Tá bom? Muito bem, pastor Anderson, a palavra está contigo. Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia para quem eu ainda não vi, né? Mas estão aqui conectados a nós. Quero dar bom dia para nossa irmã Dora, que está aí conosco. A Zilmar também está conosco. Bom dia, Zilmar. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família também. A Raquel, quanto tempo eu não te vejo, hein, Raquel? Nem você, nem o David sumiram, hein? Vocês estão fora do país ou vocês ainda estão morando aqui no Espírito Santo? Manda notícias, hein? Bom, à medida que o pastor foi nos instruindo, nos orientando, alguns comentários surgiram, né? E aí a Dora deixa o comentário. Quando entendemos a vontade de Deus para nós, passamos por desafios com paz, né? Isso aí é um comentário muito interessante. Ela também depois diz, não é fácil. Na verdade, é muito difícil. E depois ela fala também, tem um louvor já na parte final, que diz antigo, que diz assim, pois não há barreiras para aquele revestido do poder. Álvaro Tito! Álvaro Tito, eu ia falar, Álvaro Tito, pois não há barreiras. É isso aí. Maravilhoso, sim. É verdade. Fez muito sucesso, inspirou muita gente, fortaleceu muita gente. E eu estava ali ouvindo aqui e tal, e aí eu achei interessante os comentários que o nosso querido pastor fez, e aí antes de eu fazer o meu comentário, se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma contribuição, fique à vontade para fazê-la aí nos comentários que a gente vai postando aqui, tá bom? E é interessante, pastor, que você fez uma distinção, eu acho que a palavra correta é essa, distinção, né, entre desafio e entre lutas, né? Eu achei muita maravilha esse start, esse insight aí, né? Uma coisa é desafio e outra coisa são as lutas. Até a Dora disse aqui, ó, o último comentário dela aí, ó. Não só ela revelou a idade dela, mas nós também, né, o pastor Aras? É verdade. Nossa idade, nossas cães, né, já nos precedem, já. É verdade. Na verdade, eu tinha que ter dito que eu vi no YouTube, né? Mas como já chegamos cantando, não há como negar, não é verdade? Legal. Fala um pouquinho mais aí, aprofunda mais essa questão aí, meu amigo. A diferença entre desafios, lutas e tal. Sim, eu achei sim. um start muito bacana. Tudo tem a ver com o modo como a gente enxerga o problema, né? Então, eu posso citar o exemplo aqui do povo de Israel, quando estava acampado com Josué, já para fazer o reconhecimento, né? Moisés, na verdade, mandou Josué, Caleb, né, e os 12 espias para conhecer a terra, fazer uma sondagem ali, né? Eles como os batedores de guerra no mundo antigo, né? Eles iam na frente para conhecer, fazer um reconhecimento e trazer notícias antes de haver uma evasão de guerra. Então, essa preparação foi feita, aí os 12 espias voltaram. 10 falaram dos problemas, porque enxergaram os cananeus como problemas, como gigantes, né? E se enxergaram também numa visão muito apequenada. Eles se auto-viam como gafanhotos, né? Perto de gigantes, porque eles só conseguiram enxergar as dificuldades. Agora, Josué e Caleb foram os dois únicos dos 12 que tiveram a coragem e a visão mais apurada, porque eles não enxergaram dificuldades, problemas, lutas. Eles enxergaram a vitória que Deus já daria, entendeu? Porque eles não viram gigantes, eles viram homens, como de fato, né?
A ansiedade, o medo, ela pode distorcer a nossa visão da realidade e fazer com que a gente enxergue o que na verdade não existe. Agora, Josué e Caleb tiveram coragem porque tiveram fé. Eles, de fato, estavam enxergando como, de fato, era a realidade, né? Então, o testemunho deles perante Moisés contagiou a nação a ponto delas perceberem que era para realmente fazer como Deus mandou, né? Avançar, porque Deus daria esses cananeus nas mãos de Israel. Como, de fato, depois que Moisés morre, Josué consegue, mesmo a duras lutas, ele consegue, então, vencer, né? Juntamente com o povo lá, e consegue alcançar a terra prometida. Então, a gente não pode se deixar vencer pelo modo como a gente enxerga os problemas. Se a gente enxerga os problemas como uma tempestade maior do que a gente pode enfrentar, a gente está demonstrando falta de fé. Agora, se a gente enxerga os problemas como desafios, como Davi também enxergou o desafio do gigante Golias, não é? Então, quando enxergamos como desafios e lembramos, né? A última chave que falamos também, lembramos que Deus é maior do que qualquer desafio e Ele está com a gente. Lembra de Romanos 8, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós temos aqui o segredo, né? O segredo da nossa própria vitória, entendeu? Então, a gente precisa ajustar o modo como nós enxergamos as lutas que enfrentamos. Não como problemas, não como desafios, não como gigantes que vão nos engolir, mas adaptarmos a nossa visão à fé cristã e sabendo que Deus é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Por isso é o desafio. Você enxerga trocando nome, né? Chamando de desafio e não de problema. Joia, bacana, hein? Significa, então, que nós precisamos pedir ao Senhor que ajuste a nossa visão. Porque muitas das vezes a gente tem uma visão até totalmente contrária, e essa visão contrária acaba nos impedindo de avançar. O Sérgio Monteiro também está aí conosco, ele faz um comentário a respeito de Josué e Caleb. A Ilma Guimarães também está conosco, o comentário dele é: Josué e Caleb enxergaram homens e não super-homens, né? Que legal, interessante. Queridos, uma outra coisa, e aí eu vou encerrar, porque o pastor Davidson também, daqui a pouco, ele tem algo muito importante para fazer agora pela manhã, que é tomar café com a sua esposa. E eu que não vou entrar nessa dinâmica aí, né? O que Deus uniu não separe o homem, né? Não separe o homem. Não sou eu que vou separar. E nem essa live, não é verdade? Mas, e uma coisa também que me chamou a atenção é a questão do shalom, que foi uma explicação, assim, muito pertinente, principalmente para os dias de hoje, né? Onde ele falou a respeito do shalom, paz, felicidade completa, né? Isso, fala mais um pouquinho, meu amigo. O conceito de shalom na língua hebraica, né, e na cultura bíblica, ele é mais amplo. Não é só estar tranquilo, ficar zen lá, né, ficar sem preocupação, sem ansiedade. É mais do que isso. Envolve todo um contingente de equilíbrio na sua vida. Então, ter shalom, né, ter paz no conceito bíblico é você não ter dívida. Aliás, até hoje, no hebraico moderno, quando a palavra que aparece quando o cara quita uma dívida, esta é shalom. Ela tem raiz na palavra shalom, né? Porque está quitando uma dívida. Então você está em paz, você está tranquilo com respeito a uma dívida que você tinha anteriormente com alguém. E nós também, né, podemos transportar isso para o nosso relacionamento com Deus. Em Cristo nós temos paz com Deus. Nós temos shalom, ou seja, a nossa relação com Deus está em perfeito equilíbrio quando estamos em Cristo. Isso quer dizer que quando estamos fora de Cristo, a nossa relação com Deus está em desequilíbrio e não temos paz, né? Então, ter paz é estar sem dívida alguma,
é estar com a saúde em dia, com a família tranquila também, os relacionamentos em dia, tudo vai bem no trabalho, você ganha adequadamente, né? Então, é toda uma contingência ao redor de você, quando tudo está bem, tudo está em equilíbrio, a sua mente está tranquila, você não está em ansiedade. Quando nada está em desequilíbrio, você tem paz. Então, quando Jesus disse, né, que eu deixo-vos a minha paz vos dou, é esse conceito abrangente que ele estava pensando, e não apenas um coração quieto lá, né? Agora, essa paz, ela excede ao nosso entendimento, por quê? Porque mesmo quando ao nosso redor as coisas estão forçando, né, uma pressão para o desequilíbrio, a gente consegue alcançar o equilíbrio em Cristo, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Aí que está o segredo, não é? Porque a paz que Cristo dá, ela está além das circunstâncias da vida. Mas é uma paz interior que nós conseguimos alcançar e ela é sincera, ela é real. Ela não é uma paz plástica, uma paz forçada, ela é real, é uma paz real, porque a gente encontra equilíbrio na nossa vida interior quando a gente consegue vencer os desafios, e o principal deles, o maior deles, é o desafio da nossa paz com Deus, que em Cristo nós alcançamos o equilíbrio nessa paz com Deus. Então, isso muda toda a nossa direção de vida. Entendeu? O pastor Adson tem que abrir o microfone. Show, show, show. Nossa irmã Dora também gostou muito dessa definição. Mas eu tenho uma triste notícia para passar para vocês. Tá bom, mas eu preciso encerrar. Faltam 3 minutos para as 8 horas. A Márcia daqui a pouco vai chegar ali, vai pôr a mesa. Então, mas depois que apanha aqui sou eu, né? Então... Não, mas não é só você não. Você apanha daí, eu apanho daqui. A Cris já levantou também. Só lembrando aqui, ó. Guardadas pelo amor, tá? Proteção divina para mulheres. É um livro específico para mulheres. Eu não tenho aqui em estoque, né, para oferecer, mas você tem como adquirir o livro impresso, digital, de várias maneiras. O livro base do nosso estudo atual, Vitória nos Desafios da Vida, o que a Bíblia realmente diz sobre a sua vitória, tá bom? Se tem sido bênção para você, adquire o livro, né? Você vai ter uma bênção ainda maior. Aqui o Salmo 23, que você já conhece, temos falado bastante sobre ele, né? Era o meu melhor livro até agora, mas já chegou aqui, ó, a prova. Estou aguardando chegar aqui o restante da tiragem, da primeira tiragem do livro Proteção Divina no Curso da Vida, comentário do Salmo 91, completamente baseado na língua hebraica. Então, você tem aqui esses 2 livros, que são praticamente irmãos, né? Seguem a mesma toada, e você pode comprá-los junto, né? A Proteção do Salmo 91 está em pré-lançamento, em pré-venda, e você pode comprar os 2, se você não tem ainda o Salmo 23, consegue comprar os 2 numa condição especial. Você vai ter um preço especial com frete grátis e ainda vai ganhar um outro brinde surpresa. Você vai saber qual é quando chegar o pacote na sua casa, tá bom? Além de não pagar frete, você vai ganhar um brinde surpresa. Então, adquira o combo, tá? O combo dos Salmos 23 e 91, e vai ser bênção para a sua vida. Para você saber como, faça contato comigo. Meu WhatsApp é 021 998 58 5402. 021 998 58 5402. Joia, joia, joia. Olha, não perca essa oportunidade, até porque esse combo tem aí uma limitação, ou seja, não vai ficar por toda a vida, hein? Não, então, é só até o final do mês, até o final de setembro agora. Aí, até o final do mês, hein? Vamos lá. Queridos, vamos encerrar então. Pedir ao pastor para que o pastor possa estar orando, agradecendo a Deus por esse momento. E eu quero te convidar a compartilhar
essa live, puxa, está sendo muito, muito bênção. Vou usar essa expressão, muito bênção. Eu tenho sido edificado, eu tenho certeza que muitos irmãos têm sido edificados, até porque muitos me mandam, inclusive, no Zap, informando que têm sido edificados. Se não for abuso da minha parte, gostaria apenas de te pedir, compartilha com outras pessoas também, para que sejam edificadas. Pastor, ora para a gentileza. Vamos orar sim, tá bom? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de ter mais um estudo da Tua Palavra nessa live de hoje. Graças a Ti, tudo ocorreu bem, não tivemos problemas, inclusive, com a transmissão. A Tua bênção, ó Pai, foi conosco até mesmo nesse pormenor. Nós te exaltamos pelos desafios que enfrentamos, porque sabemos que o Senhor está conosco. E por maior ou menor que seja o desafio, com o Senhor conosco, nós já somos mais do que vencedores. Então, cuida de cada um de nós no dia de hoje, nos abençoa em cada desafio que possamos enfrentar, que tudo possamos fazer menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, nos ajuda a lutarmos, ó Pai, a vencermos nossa ansiedade, nossa depressão, nossas lutas diárias, que possamos estar prontos para os desafios, naquilo que for preciso nos preparar, e naquilo que não for, ó Pai, que estejamos com a nossa fé em dia, o nosso relacionamento em dia contigo, para que enfrentemos cada desafio com a certeza da bênção do Senhor e da vitória final. Então, nos abençoe em tudo, nós assim clamamos a Ti, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Estamos, então, encerrando amanhã Manhã com Deus, a partir das 7 horas da manhã. Pastor Davidson, mais uma vez, agradeço aí a sua participação, mais do que participação, ser instrumento do Senhor para abençoar e edificar a vida. Amém. Eu é que agradeço. Shalom a todos. Shalom. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.